Ah, eu estou com uma satisfação muito grande, né? Participar da segunda edição da Ceará Mirim Flick, a convite do querido Rui Lima, né? Eu não conhecia o evento, né? Anteriormente, assim, e ter a honra de participar da segunda edição, né? Falando para vocês um pouco do que eu estudei, né, sobre o personagem Batman, né, que é o tema da, da feira, né, e o que eu vou colocar aqui para vocês, para deixar um pouco mais dinâmico, na medida do possível, e também abrir aí espaço para quem quiser interagir, fazer alguma pergunta. Eu vou começar falando para vocês o seguinte: quando eu tive contato com o personagem, né? Eu tinha por volta dos meus 6 anos, 5, 6 anos, onde eu tinha nas manhãs da TV a animação dos Super Amigos, né? Tinha os lendários personagens da DC Comics, né? Com Superman, Mulher Maravilha, né? Batman, Robin, né? E eu achei interessante a animação, né? Com aquelas aventuras bem do estilo, né? Que a gente está acostumado quando é criança, né? Com os heróis, com o desafio, né? Com os vilões, com bastante ênfase, né? Nas caricaturas, né? Vamos dizer assim, do que seria a maldade, né? E do que os bons exemplos, né? E, e foi interessante porque na mesma época que tinha essa animação, eu descobri também que existia uma série de televisão, né, que é a série Batman dos anos 60, que também trazia o personagem sob uma outra ótica, né, já não era animação, era no estilo live action, né, e foi interessante porque eu vi assim, nossa, que legal, o personagem em carne e osso, né? E foi um outro ponto que me chamou a atenção. Eu tinha na TV o Batman na forma de animação, né? No desenho dos Super Amigos, e tinha a série dos anos 60, que aqui no Brasil eu não vou recordar o canal, mas que era exibida aqui no Brasil por volta da década de 80. E foi muito legal ter essas duas perspectivas do personagem, né? Eu já tinha, né, a, o conhecimento do personagem também na forma de brinquedo, né? Tinha uma série de figuras assim bem simples, mas eram bastante populares na época pela empresa Gulliver, né? Que eles lançavam vários personagens, né? Com pequenas estatuetazinhas de plástico, né? Aí você tinha eles também numa outra forma, né? Que era acompanhado dos veículos. Então era o outro ponto de contato que eu tinha com o personagem, né? Na TV nessas duas versões, né? Vale salientar de um detalhe que existia também uma animação do Batman que foi produzida na mesma década de 70, que ela pegava carona na série de 66 do personagem. Era uma animação chamada Batman, que foi produzida pela mesma empresa que produziu, anos depois, a animação clássica do He-Man e os Mestres do Universo, né, a Filmotion. Muito legal a animação e
A curiosidade é que no original em inglês, a dublagem era feita pelos atores da série de 66. Né? O Batman pelo Adam West e o Robin pelo Burt Ward. Muito legal, tinha todo o ambiente da série. Então, eu tinha essas versões do personagem no meu entorno. Com o passar do tempo, eu fui tendo contato com os quadrinhos. Algo bem interessante, porque se a gente fizer um comparativo com hoje, você pegar essa geração que dos últimos 10 anos, você pegar um personagem do universo da Marvel, uma boa parte dessa geração, dos 10 anos para cá, conheceu os personagens não da forma clássica que eu conheci. Eu conheci primeiro pelos quadrinhos. E toda uma geração conheceu por uma outra mídia, né? Pelo cinema. E foi interessante esse percurso que eu fiz, relembrando, né, os primeiros pontos de contato, que para mim foi a TV, depois o brinquedo, aí depois teve a história em quadrinhos, né, que chegou às minhas mãos. E só só na TV eu tinha pelo menos 3 versões do Batman, né? 2 versões de animação e a versão em live action. E brinquedo, uma infinidade de variantes, né, que a maioria pela Gulliver, né? Depois outras empresas começaram a fazer o licenciamento do personagem. Por exemplo, hoje é muito mais fácil você ter uma camiseta com o emblema do personagem, né, como eu estou aqui, com o logo do Batman. Antigamente era mais, não era tão comum, pelo menos aqui no Brasil, né, esse tipo de produto licenciado. E na final da década de 80, eu tive outro contato com o personagem que foi no cinema, né, o Batman do Tim Burton, do 1989, que trouxe outra perspectiva do personagem. E no universo dos brinquedos, né, que eu tive contato, era uma outra versão do personagem, né, já no caso aqui no Brasil, pela Estrela, né, que é da linha Super Powers, né. Então, essas versões, essas variantes do Batman, né, em múltiplas plataformas, né, de mídia e de merchandising, foram um ponto inicial que eu resolvi buscar conhecer mais por que existiam tantas versões desse mesmo personagem, né? E foi uma inquietação, vamos dizer assim, que despertou lá atrás, nos anos 80, né, na infância, o sujeito pesquisador, né? Então eu comecei a garimpar em versões, a procurar conhecer como é que o personagem foi criado. Eu lembro que o primeiro ponto de referência que eu peguei para ter um contato assim sobre a origem do personagem, né, foi o Almanaque Abril. Vocês notam que eu estou falando muita coisa aqui, talvez uma geração não conheça, né, porque são coisas que a evolução e os meios foram se transformando, né? E então hoje tudo que você precisa ter acesso, né, que não seja no ambiente analógico, você tem na plataforma onde nós estamos dialogando agora, né, na internet. Então você tem muita informação na internet para você pesquisar. Existem, por exemplo, sites especializados. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre o personagem Batman lá atrás, eu não fazia ideia que existiam outros pesquisadores, né, com, com tanto empenho e com tanta dinâmica, né, nesse lado de pesquisa, né. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui percebendo que, poxa, eu acho que existem outros pesquisadores, né, mas
a dinâmica da época, você tinha os pontos de contato, que era o que? Era telefone e carta. Aí tinha as revistas especializadas, né, que o que você precisava saber ou ter alguma informação sobre esse universo da cultura pop, existiam publicações específicas, né? No caso de cinema, você tem a revista 7, com uma entre tantas outras publicações que falavam sobre cinema e puxavam um pouco sobre cultura pop. Depois teve a Wizard, né? A versão brasileira também. Então eu estou falando isso aí década de 80 e anos 90, né? Então esses pontos de contato foram se diversificando, né? Eu fui conhecendo muito mais do personagem através das leituras em quadrinhos. Eu comecei a acompanhar os quadrinhos, né? Ah, durante o final da década de 80 e todos os anos 90, acompanhei as séries, no caso, as transições do personagem, né? No caso, aqui no Brasil, você tinha a publicação pela editora Abril, depois passou para a Panini, né? Que continua até hoje. As versões do personagem para mídias como jogos de videogame, eu tive acesso, né, a jogar e fui percebendo que esse personagem ele estava muito diluído no ambiente da mídia. Então, como foi interessante ver que um personagem criado lá atrás, no século passado, na década de 30, né, a longevidade que ele alcançou, né? Você visualizar um personagem que ainda é relevante durante mais de 80 anos, né? É um desafio, né? De você fazer com que ele se torne, a cada ciclo, ele acompanhe o início de uma nova geração. Então, na mesma década de 30, final, mais década de 30 e década de 40, para ser mais exato, o personagem ganha uma cinesérie, para que não existia TV, mas era o entretenimento audiovisual era o cinema. Então, era essa cinesérie, né, o pessoal também chama como cineseriado, né, foi uma coisa muito interessante, porque o personagem saiu em publicações em 1939, em 43, né? Pouquíssimo tempo ele já teve uma adaptação em live action para uma mídia audiovisual. E hoje você vê qualquer produto, você já pensa logo em lançar em outras plataformas, né? E você pensar que, poxa, isso é tão inovador, e você puxar na história que isso não é nada de inovador, não é novidade nenhuma, né? Você já observava que alguns ícones e personagens de cultura pop você tinha antigamente esse ímpeto, né, de testar, né, em novas plataformas, né? É muito interessante você ver isso e, ter a dimensão de que um personagem recém-publicado, mal as pessoas conheciam, né? E ele já foi parar nas telas do cinema. Aí esse percurso ele foi sendo reconfigurado, né? Os quadrinhos foram evoluindo, as histórias foram evoluindo, até chegar na década de 60, onde, inspirado por essa série da década de 40, o Batman foi reinventado, né? E foi tão forte esse impacto, porque a série de 66, ela trouxe, ela pegou um gancho muito interessante. A TV a cores já estava sendo consolidada,
Então eles trouxeram toda a, a dinâmica do que tinha nos quadrinhos, né? E foi interessante ver esse insight que eles tiveram de tentar transpor para a linguagem televisiva a, um pouco do que era a linguagem dos quadrinhos, né? Então, muita gente vai lembrar das onomatopeias, né? Nas cenas de ação apareciam as onomatopeias características dos quadrinhos, né? Eles trouxeram para a televisão e foi um sucesso, porque eles faziam com um intuito assim de emular o que ocorria nas páginas dos quadrinhos, só que na televisão. E a série ela tinha um público duplo, né? Por exemplo, você vai observar hoje, muita gente é fã dos Simpsons, né? Mas os Simpsons ele vem numa trilha interessante desde a época dos Flintstones. Os Flintstones eles eram um programa, uma espécie de sitcom animada em horário nobre. Se você pegar o roteiro e as histórias dos Flintstones antigas, né, os clássicos, é uma sitcom clássica, só que é com animação. Era os problemas de relacionamento, né, entre o Fred Barney, né, e as respectivas esposas, né, e passava em horário nobre. Esse horário nobre, né, que é essa janela da noite, onde todo mundo já está em casa, reunidos em torno da TV, o seriado do Batman ele chegou com essa responsabilidade de pegar essa audiência. Você tinha o adulto, que estava lá dentro da sua rotina de trabalho, estava ali na TV para se entreter, e você tinha a criança, que estava ali no mesmo ambiente. Então, a TV a cores, o personagem Batman, as aventuras, o clima de comics, né, o quadrinho na TV, encantava as crianças. E para os adultos, eram assim, as mensagens subliminares do universo adulto, né, das relações entre os adultos, era diluído nos diálogos da série, né, em algumas composições de cena, que a criança não conseguia alcançar por conta da questão da maturidade, mas o adulto conseguia pescar e se divertia vendo aquela série. Então, durante muitas décadas, né, você pegar ali, foi de 66, 60, se não me engano, 68. Então, você pegou ali de 68 até 89, né, uma janela onde o Batman, que todo mundo passou a amar e curtir, toda uma geração, é o Batman de 66. Né? Ou melhor, foi o Batman de 66. A geração que veio depois do filme de Tim Burton, ela meio que se dividiu. Você tinha o pessoal mais antigo, saudosista, que lembrava desse Batman de 66 com muito carinho, porque foi o que pegou ele na infância. E você tinha uma geração que cresceu e vendo os filmes da década de 80, os anos 90, né? Então você via aí que você tem um outro ciclo do personagem para outro público, uma outra geração. Nos quadrinhos é a mesma coisa, né? Os quadrinhos teve um ciclo bastante longevo até a década de 50. O ciclo da década de 60 até meados dos anos 70, ele vinha na esteira da série de TV. Né? Então, muito do que a série de TV, assim, para quem é fã do personagem, a série de TV, ela tem uma importância fundamental. Ela não deixou o personagem morrer, né? Porque tudo que foi criado antes da Segunda Guerra Mundial, né, a tendência era se diluir porque estava marcado pela cultura da época, né, da década de 30, 40. Os anos pós-guerra, você tinha uma outra mentalidade, era como se fosse assim, o mundo tivesse
se livrar de um grande mal, e estava todo mundo querendo pensar em coisas mais positivas, do outro estilo de vida. Então, aqueles ambientes de luta, com máfia, com criminalidade, meio que saiu de foco. Isso aí só voltou a ter destaque nos anos 60, nos anos 70, com a, as modificações e o movimento da evolução da sociedade. Muito assim, claro que nesse período, e você observar que os personagens eles ecoam o que está acontecendo no ambiente sociocultural. Então, isso para mim, quando eu comecei a pesquisar, nossa, foi muito interessante ver que aquelas versões, quando eu era garoto, de observar que existiam duas animações datadas da década de 70, você tinha uma versão do personagem em live action na década de 60, que elas dialogavam, mas elas estavam já fazendo uma transposição para públicos diferentes, um outro momento sociocultural, histórico diferente. Né? E quando eu vi o filme do Tim Burton dos anos 80, que ele carregava muito da nova visão que o personagem estava tendo, né, nos quadrinhos, né, com a reestruturação, você já tinha o personagem voltando a um ambiente mais com problemas mais urbanos na década de 70, né, meados da década de 70, a virada dos anos 80, o papel nesse caso, década de 70, editores, né, eu vou citar aqui alguns nomes, mas é apenas para vocês, para ilustrar para vocês essa diferença. Você tinha o Dennis O'Neil como o editor do personagem, que foi durante, se eu não me engano, cerca de quase 30 anos como editor dele, do personagem nos Estados Unidos. Né? Ele direcionou o personagem trazendo de volta às origens. O personagem começou como uma espécie de vigilante, com detetivesco, e ele trouxe de volta esse estilo. O desenho bastante expressivo e realista do cartunista, né, vamos dizer assim, do Neil Adams, né, tornou o personagem ainda mais real, mais crível, né? Vamos dizer assim, dentro daquele ambiente de histórias mais sérias. Só que nesse fecho de década, chegou os anos 80 e a editora queria ter um espaço para publicações mais voltadas para o público adulto, né? Então você tinha ali a faixa do infanto-juvenil, eles queriam dar um outro salto. Então, abriram a possibilidade de trazer novos autores e entregar suas propriedades intelectuais. Lembrando que lá atrás, né, na década de 30, o Batman foi criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger. Aí existe também uma grande polêmica, porque durante muitos anos o personagem foi creditado somente ao Bob Kane. Para você entender o porquê, além das questões que eu não vou entrar aqui, porque daria, daria outra palestra, né, vamos dizer assim, mais longeva, mas é o seguinte, quando o Bob Kane, ele tinha uma visão assim muito mais próxima, né, vamos dizer assim, fazendo uma comparação com o Walt Disney, né? O Walt Disney, ele era um grande criador, e a partir do momento que ele criava aquela propriedade intelectual, no caso o Mickey Mouse, você tinha outros artistas que trabalhavam com o personagem, mas ele era o dono do estúdio, ele era o cara que pagava essas pessoas, então ele era quase que como uma cultura da época. Eu sou o dono, eu pago, então o crédito é meu.
Lógico que do ponto de vista ético e até, até para ser correto com quem trabalha, isso aí era uma prática assim, execrável quando a gente olha com o olhar de hoje. Mas como isso aí já era feito, muitas vezes não, existem exceções, é claro, mas a grande regra naquela produção industrial do quadrinho da década de 20, de 30, né, você tinha isso aí, então ele trouxe o personagem, ele era o grande o host, né, era o cara que dizia, olha, o personagem eu trouxe aqui, eu apresentei, então ele de maneira tanto cultural quanto de caráter, ele omitiu as pessoas que contribuíram para a criação do personagem. Anos depois, o Bill Finger foi devidamente creditado como co-criador do personagem, né? Apareceu no cinema, olha só apareceu no cinema no filme Batman vs Superman. Então, antes disso, quantos filmes do Batman, animações e versões, o crédito estava só com o, o Bob Kane. Então, virando essa página, né, você tendo a importância do Bill Finger, que ele deu o caráter e o contexto do personagem, né, mesmo não passando décadas sem ser creditado, outros autores tiveram seus créditos vamos dizer assim, destacados, né? Mas já numa outra fase, onde o personagem já não pertencia somente a um autor, ele já era parte de um conglomerado de mídia, né? Então a gente está falando da década de 70 e os anos 80, você já tem aí o Batman dentro de uma estrutura onde existia a editora, a DC Comics, mas já existia já a Warner Brothers, o grupo Time Warner, né? Hoje está com um outro conglomerado, né, de telecomunicações no norte-americano, que é a AT&T, que criou um grande guarda-chuva chamado Warner Media, onde está todo mundo ali abaixo desse guarda-chuva. Então, assim, muitos fãs falam, por que o personagem não é assim, por que não é assado? A gente só, a única resposta que é mais plausível para dizer é o seguinte: esses personagens não pertencem aos fãs. Eles são parte de uma indústria onde o dono não é o fã, ele não é dono do personagem, o desenhista não é dono do personagem. Esse personagem, o Batman, ele virou uma marca, né? É uma propriedade de um conglomerado de mídia. Então, ele tem um valor muito alto nesses termos. Então, adaptações e versões do personagem são muito mais estudadas e planejadas, e nem todas são autorizadas, né? Tanto que quando voltando ao que falando da transição da década de 70 para os anos 80, né, o personagem teve essa janela onde ele foi lançado para um público adulto pelo trabalho do Frank Miller, né? Então, assim, se a gente fizesse uma linha de criadores do Batman, eu acho que não ficaria só restrita a Bob Kane e Bill Finger, né? Então, esse percurso, a cada ciclo, a cada década, autores, né, eu estou colocando aí dupla, tanto desenhista quanto roteirista, e editores também, é claro, deram suas contribuições com o personagem no âmbito dos quadrinhos, no âmbito das outras mídias audiovisuais, se você pegar o cinema. Então, assim, cada um incorporou contribuições criativas que fizeram com que o personagem fosse longevo, né? Então, o Frank Miller pautou o Batman. Nossa, o Batman dele foi o Batman longevo entre os anos 80 e o meados dos anos 90,
foi um Batman que foi referência para outros artistas, né? E isso aí e ele virou tão icônico que até depois do ciclo dele, né, com o personagem, ainda é relevante. É tanto que às vezes é tão relevante como se, por exemplo, a pessoa pegasse o Batman e dissesse, não, quem criou o Batman? Não, foi Frank Miller. Porque foi o tempo o marco que ele fez com o personagem, né, de uma visão mais adulta e mais dentro de um contexto mais visceral com relação às relações entre ação e violência, ele definiu um Batman ali que ele é diferente do Batman definido lá atrás por Bill Finger e Bob Kane, que também foi diferente do Batman do Neil Adams e do Dennis O'Neil, né? Só para citar esses nomes, existem outros autores que trabalharam muito bem com o personagem no âmbito dos quadrinhos. Quando você vai falar para o cinema, o Batman de 66, interpretado pelo Adam West, ele é um Batman completamente diferente do Batman do Michael Keaton interpretando, né, e o Tim Burton dirigindo, que é diferente já do Joel Schumacher e o Val Kilmer, o George Clooney. Essas versões, elas dialogam com o material original da década de 30 e até o material que está no percurso daquela década, né, nos quadrinhos, seja da década de 50, década de 60, 70, 80, eles dialogam, mas existe a incorporação de elementos e de pontos de criatividade dos criadores que estão com o personagem na mão. Por exemplo, a versão mais recente que a gente vai ser apresentado, né, que é do diretor Matt Reeves, né, e a versão do Batman dele, nitidamente, ela dialoga com as gerações anteriores, mas ele quer colocar a assinatura dele nesse personagem. Assim como o Zack Snyder, ele fez a versão do Batman que ele mais admirava. Ele bebeu muito na fonte do Batman do Frank Miller e ele trouxe a versão dele, né? O Nolan, ele criou o Batman da visão dele. Na visão dele, como é que seria o Batman. E quem conhece o cinema, né, a linguagem do Nolan para o cinema, né, entende que aqueles elementos que ele coloca no pro personagem estão bem dentro do que ele enxerga como uma realidade ou a visão de mundo dele. Isso é interessante. E todo esse percurso, todas essas idas e vindas, diálogos e versões do personagem, né? Isso sem citar as versões para os jogos de videogame, por exemplo, como a série Arkham, né? Que você tem a Arkham City, a Arkham Asylum, a Arkham Origins, né? Arkham Knight, né? Ele criou um universo muito fantástico ali, como nas animações, né? Com Batman Animated Series, né? Da dupla Paul Dini e Bruce Timm, que eles criaram uma linha do tempo. Ela é inspirada nos quadrinhos, mas ela tem um Batman ali que ele tem uma origem comum, mas os ciclos e a trajetória do personagem segue uma trilha diferente. O interessante é isso. É como se fosse tá muito em voga a questão do multiverso, né? A Marvel no cinema vai explorar essa questão. Nos quadrinhos já existia há muito tempo, né? Tanto na Marvel quanto no DC, só para citar essas duas grandes, né, editoras, mas cada Batman desse aí que a gente viu ao longo de mais de 80 anos tem uma timeline diferente, né? É um multiverso diferente. Eles coexistem. Este ano, quando a DC Comics, né, fez um evento para o fã, né, ela abraçou essa característica, né, de multiverso, né? Então não vai existir
se você perguntar para mim qual o Batman definitivo, eu vou dizer, ele não existe, mas vai ser o próximo. Vai ser sempre o próximo. Não tem um personagem. Eu ilustrei aqui atrás. Olha aí, só para vocês terem uma ideia, de versões do personagem. Né? Então isso aí, enquanto houver o trabalho de profissionais talentosíssimos nas áreas de criação, do design, desenho, de história, roteiro, em várias mídias, seja quadrinhos, seja cinema, seja televisão, vão existir a perspectiva de um Batman diferente. É tanto que você vai. Eu gosto de dizer que existe um Batman para cada um chamar de seu. E todo esse arco que eu comecei a falar, lá atrás das minhas pesquisas, lá no Almanac Abril, foi a bagagem, né, ou melhor, foi a trilha e o repertório que eu utilizei quando, na pós-graduação, no mestrado, eu decidi colocar isso no papel. Né? Todo esse trabalho de pesquisa que eu iniciei ainda na infância, e essas questões, essas indagações com a cabeça já do adulto, se transformou numa dissertação de mestrado sobre o personagem, né? E que ela está nos trâmites para se tornar livro. Então, eu estou meio que fechando um ciclo que eu iniciei na infância e vou fechar esse ciclo quando tiver a publicação. Não que ele seja o ponto final, mas vai ser um arco que eu vou fechar. Posso abrir outro mais adiante, revisitar o personagem, né? Dentro até porque, assim, quando eu posso, eu vou acompanhando o que é que está acontecendo, quais são as perspectivas do personagem, né? Hoje está muito focado no ambiente do audiovisual, né? Os quadrinhos, eles são o material de origem de referência, né? Mas cada vez mais o cinema ele está ocupando esse espaço, né? Eu acredito que assim as transformações do personagem ainda serão mais o pontapé será dado muito mais forte, significativo ainda nos quadrinhos, mas desde a década de 60 que os quadrinhos não são o, o primeiro plano, né? Vamos dizer assim, eles são a referência, mas as outras mídias elas têm um poder muito maior, um alcance maior. O quadrinho é uma leitura para, eu costumo dizer que é um nicho, né? Para um público específico muitas vezes. Já o audiovisual, o alcance dele é muito maior, né? Então, quando você pensa que nesses personagens como uma franquia, uma marca, né? Eles têm essa missão, né? Intrínseca, né? Enquanto for um negócio, né? Quebra todo o romantismo, né? Quando a gente fala assim, mas enquanto for um negócio, ele vai ser sempre feito dessa maneira, sendo sempre reinventado, ressignificado, para abraçar aquele contexto da época ou para abraçar uma nova geração. Isso aí não tem como escapar. O Batman, só para citar ele, mas ele chegou no patamar do Drácula, Lobisomem, do Frankenstein, personagens icônicos que já estão na cultura, e quantos filmes e versões e variantes desses personagens
desde que a gente conhece, foram apresentados para a gente, né? Quantos filmes do Drácula foram feitos, quantos filmes do Lobisomem, quantas versões e variações. Então, o Batman, que era um personagem que saía numa publicação, como tantos outros foram da época, nos anos 20, nos anos 30, ele conseguiu ter esse status. E esse é o pessoal pergunta, poxa, qual é o superpoder do Batman? Ele ser longevo. O personagem em si tem as características da inteligência, né, da, da força de vontade, são premissas básicas, né? Você tem o complemento do treinamento, o raciocínio, o background, que com certeza é o dinheiro da herança dos Wayne, mas acho que o superpoder mesmo do personagem é esse conjunto que se torna tão elementar, né? Porque assim, qual é uma das coisas que, se você tivesse a oportunidade de fazer, vamos dizer assim, abraçar uma causa relacionada à justiça, por exemplo, tá? Você vê algo injusto e você, para preservar a sua identidade, sua família, quem é que não usaria uma outra persona, né? A coisa mais elementar que é o uso da máscara, né? Haja vista o Zorro, né? Dom Diego de la Vega, da novela, e nas versões, né? O Zorro era o benfeitor contra as injustiças e protegia o Dom Diego de la Vega, que estava num ambiente de convivência com, muitas vezes, as forças que oprimiam a população. Então você tinha a questão de você vestir uma máscara, né? Deixar a sua identidade comum. A gente pode comparar hoje com o avatar que você faz numa rede social, as fotos que você coloca, como se você projetasse aquilo que você gostaria de ser através daquela máscara digital, daquela identidade digital. Quem é que não curte isso aí? Então, isso é tão elementar e é tão do Batman que é um dos motivos pelos quais ele se torna relevante, né? O fato do vestir a capa e a máscara, né? E você se tornar um sujeito acima de qualquer suspeita, você ter uma relação de ser tomado por um certo poder. Então, isso fascina. Isso é muito elementar da pessoa humana, né? Então, eu acho que esse é o verdadeiro superpoder do personagem, né? E o porquê que o fato dele ter sido longevo todos esses anos, porque é sempre fascinante você tentar ver como é que um sujeito vai mudar, vai se vestir daquele jeito que se veste, o que, que ele vai fazer, como ele vai fazer, e ele sendo extremamente humano, como qualquer um de nós. E essas projeções aí são muito, muito interessantes, né? E isso foi a, o que eu tentei deixar no meu trabalho, na minha dissertação. Muitas pessoas disseram, pô, já vai falar sobre super-herói no ambiente acadêmico? Não é falar sobre um super-herói no ambiente acadêmico, é você fazer a contextualização de que aquele personagem, aquele herói, ali você está pegando um traço ou uma instância da cultura pop.
Então, na verdade, o que eu quis trazer para a academia foi um pedaço da cultura pop. E olhar esse pedaço da cultura pop com os olhos da academia, com os olhos do conhecimento em estudos da mídia, né? Essa jornada que o personagem faz a, ao longo da sua criação numa mídia majoritariamente impressa, até hoje ele está em múltiplas plataformas, né? Em várias instâncias, ó, item de merchandising, né? Aqui, né? Multimí multimídias, né? A cinema, TV, videogame e também nos quadrinhos. Então, assim, acho que eu não sei se que eu, dentro do tempo que eu marquei aqui, acho que está quase encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, reclamação também, né? Pelo tempo aí, mas eu desde já agradeço a oportunidade de participar da segunda edição da série Mirim Flick e agradeço o convite do Rui, né? Que foi para mim uma surpresa e assim, parabenizo ele e a toda a equipe que está à frente da Biblioteca Municipal Dr. José Pacheco Dantas, que tem aberto esses espaços, né, para que a gente não deixe é, de, de ter esse diálogo com a cultura, quer seja a cultura mais regional, quer seja uma cultura mais globalizada, né? Então, uma das características do Brasil é que a gente consegue fazer esse amálgama com as nossas vivências, o nosso espaço cultural, e pegar o que vem de fora, decodificar e transformar em coisa nova, né? Tanto que a gente tem a nossa panela cultural é muito rica, é muito rica tanto nas formas, manifestações, nas cores. Eu sou da área do design também, então uma das coisas que numa das entrevistas que eu vi de designer, eu não vou me lembrar o nome, mas foi interessante ele falar sobre como as cores no trabalho do design brasileiro têm uma característica marcante, porque nós temos o clima, o nosso sol, o nosso sol, digo, o sol que é presente aqui no nosso país, ele revela muito mais espectro de cores do que o, o espectro de cores do hemisfério norte do planeta, onde você tem majoritariamente um ambiente mais próximo do frio. Então a vibrância da nossa cultura, eu acho que está mais característica por conta do calor e da luz desse sol, né? Que deixa tudo muito mais vivo, muito mais diverso, né? É isso. Então, eu não sei aqui se o Rui vai querer fazer alguma intervenção. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberto. Caso contrário, eu só tenho a agradecer o espaço e espero que outras oportunidades aconteçam. Se possível, quando a gente estiver num contexto muito mais favorável, né, do ponto de vista das interações sociais, né, de maneira analógica, né, a gente acredita que enquanto não tiver uma saída segura, né, a gente ainda vai
dialogar em plataformas e ambientes virtuais, né? Estaremos entrando em contato só pelas telinhas, né? Telinha do computador, do smartphone. É isso. Muito obrigado. Eu desejo a vocês um bom final de tarde, uma boa noite e um bom evento, né? Que o evento está rolando ainda, né? Então, vocês aproveitem bastante aí, principalmente por mim, que eu não, infelizmente não pude estar aí pessoalmente. Muito obrigado mesmo. Opa, chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O que levou de fato separação Batman e Robin. Ah, aqui eu vou colocar sempre como muito mais do que qualquer coisa de relacionamento. Existem várias histórias, né? Porque o que funcionou mesmo com o personagem, né, foi a formação da dupla dinâmica. Isso é um fato. Tem gente que detesta isso, mas é um fato. O Batman era praticamente um personagem que iria ficar restrito a uma série de outros personagens iguais a ele, de vigilantes, que na interação da história com o leitor, muitas vezes se tornava um monólogo, né, dele com os pensamentos dele, e o público da época não era um público adulto. Eles precisavam fazer com que o personagem tivesse relevância para o público infantil. E a sacada assim, mais perfeita que alguém pode ter tido foi pegar o conceito do ajudante, que outros personagens já tinham, né? Você pegar o Dick Tracy, você tinha o garoto do jornal, né, que ajudava ele, mas era o garoto do jornal, era um garoto comum, com uma roupa de menino do jornal, que vendia jornal na esquina, sem nenhum atributo especial. Então eles pegaram esse conceito e criaram um super-herói, né? Para aquela época, você ter lá um ajudante com uniforme, com treinamento, e que ele poderia lutar de igual para igual, tanto quanto o personagem principal. Isso foi assim, uma das melhores estratégias que já se pensou para você deixar um personagem relevante. Então, o Robin foi um acerto fantástico para isso. E um acerto tão grande que a longevidade dele ultrapassou mais de 50 anos. Né? Então, quando você vê dentro das reformulações editoriais, você tinha a natural evolução, né? De um garoto, ele teria que crescer, teria que seguir uma própria trilha. Isso até nas histórias, quando você vai pegar uma jornada, né, de amadurecimento, a jornada clássica do herói, né, do Joseph Campbell, né, chega uma hora que o, o, o herói ele vai se distanciar do seu mestre, porque ele já aprendeu o que ele precisava aprender e precisava seguir o caminho. Então, com o Robin foi mais ou menos nesse sentido. Teve na década de 80 a morte do Robin. Na verdade, não foi a morte do personagem Robin, né? Assim como o Batman, o Robin era uma identidade que foi o Batman majoritariamente a capa e a máscara uma persona do Bruce Wayne. Só que o Robin ele é um manto que era passado a cada ciclo, né? Quando o primeiro Robin ele amadureceu e ele quis trilhar o próprio caminho dele, o uniforme foi para outro garoto, que esse garoto
que assumiu, era o anterior era o Dick Grayson, né, que ele cresceu, ele criou uma identidade própria, foi para a faculdade, então quis seguir uma vida fora daquele ambiente das aventuras contra os vilões e queria ter uma vida mais normal. Mas é mais normal entre aspas, porque ele não conseguiu, é tanto que ele criou uma outra identidade, que é o Asa Noturna, né? E o que veio em seguida foi o Jason Todd, né, que é o outro garoto. Esse aí é que foi marcado para numa estratégia, assim, acho que mais de marketing mesmo, como é que seria o impacto disso. Mataram o personagem, então virou algo assim que marcou a década, né, a morte do Robin. Não, foi a morte do Jason Todd, o Robin, o manto ficou lá, tanto que foi assumido por anos mais tarde pelo outro personagem chamado Tim Drake, e na versão do Frank Miller do futuro do Batman, né, em Cavaleiro das Trevas, você tinha uma garota, né, Kelly Carey, né, que assume o manto do Robin. Então, assim, essa questão de haver desentendimento ou separação, eu acho que é mais, se você for colocar desentendimento e separação, existiu. Agora, dentro do âmbito dos quadrinhos, né? Quando o Dick Grayson foi se tornando mais velho, ele disse, não, isso aqui já não me interessa mais viver a sua sombra e dar continuidade vou dar continuidade à minha vida com a minha própria identidade. Então, aí existiam essas experiências narrativas onde você colocava o Batman trabalhando sozinho novamente. Só que já era o quê? Diferente do Batman trabalhando sozinho na década de 30 e 40 para um Batman trabalhando sozinho nos anos 80. Então você tinha um outro apelo, o público já não era tão parecido como o da década de 30 e 40. Você já tinha um público infanto-juvenil e às vezes até adulto que lia, então as histórias poderiam ser tinham mais perspectivas, tinham mais possibilidades, né? E assim, eu acho que até a questão de idas e vindas para você manter a relevância, né? Manter a audiência, né? Eu acho que não existe algo tão assim muito impactante ou sofisticado demais para que eu pudesse explicar melhor essa questão da dupla dinâmica. O personagem Batman tem um dos mitos que muita gente coloca, não, é um personagem que não sabe trabalhar em grupo. Eu acho que isso aí é meio que não, não condiz muito com o que a gente vê na prática. É um personagem que inevitavelmente, ele trabalha em equipe. O primeiro membro da equipe dele é o Alfred. E existe o comissário Gordon, existe toda uma rede de pessoas que trabalham com ele. Né? Os ajudantes, os Robins, né? A Batgirl, Batwoman, então são personagens que fazem parte do que o pessoal chama da Bat-família. Então já quebra essa estereótipo de dizer, não, o Batman trabalha sozinho. Não, ele pode trabalhar sozinho, mas inevitavelmente, o tipo de trabalho o tipo de ação que ele desenvolve, é só você pegar o filme do Nolan, a trilogia dele, ali ele mostra com exatidão que o personagem ele trabalha em conjunto. Né? Você tem o Lucius Fox, você tem o Alfred, né? Que ele forma meio que uma equipe. Só que quem tá em campo é ele, é o Bruce Wayne, né? Como o Batman. Então isso aí é uma das características. Quando você vai ver o Batman dentro
do ambiente com outros personagens, né? Com os heróis como da Liga da Justiça, aí é que você pode colocar dentro desse contexto, não, ele trabalha melhor sozinho. Ele vai vender essa ideia para a equipe da Liga da Justiça, que ele trabalha melhor sozinho, mas muito mais por um detalhe que está ali na cara. Os outros membros da Liga da Justiça, se juntarem todos, num instalar de dedos, eles conseguem matar o Batman fácil, fácil. Só que ele precisa parecer mais ameaçador, ele precisa parecer mais perigoso, ou melhor, ser o humano mais perigoso, para que aqueles personagens que estão no entorno dele ali da Liga tenham algum tipo de respeito por ele. Então ele vai ter sempre o cara que tem sempre aquele recurso para fazer o desfecho de uma ação na hora H, nos 40, na prorrogação do segundo tempo, ele resolve a parada. Então ele tem que ser o mais inteligente, ele tem que ter os gadgets, né, os acessórios e as coisas mais fantásticas para que ele tenha um ponto de equiparação no ambiente da Liga da Justiça. Quem melhor trabalhou assim numa mídia, né, audiovisual, foi a equipe Bruce Timm e, entre eles o Paul Dini, né, mas outros autores com aquela série animada que saiu nos anos 2000 da Liga da Justiça. Ali é o melhor enquadramento do Batman num conjunto com super-seres. Uma das melhores adaptações. Quando a gente vai ver pronto, o filme Liga da Justiça, né? Considerando todos os poréns, né? O personagem, eles tentaram dar esse ar de mais relevante, né? Mas o trabalho não foi bem feito o suficiente, né? Você não conseguia acreditar que ele poderia fazer esse tipo de coisa. Já na animação convence um pouco melhor, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui uma pergunta sobre o filme O Cavaleiro das Trevas. Bom, da trilogia do Nolan, O Cavaleiro das Trevas, ele se tornou um destaque maior por um fator que eu vou dizer que é bem característico do Batman, né? Os vilões do Batman, muitas vezes, eles são tão têm tanto conteúdo, eles têm tanta personalidade, eles têm tanto material que quando ele é muito bem trabalhado, potencialmente eles roubam a cena. E o antagonista clássico do Batman se tornou um antagonista clássico do Batman, o Coringa. Ele leva essa vantagem perfeitamente. É tanto que, por exemplo, o Coringa ele teve fases, né? Vamos dizer assim, na década de 70, quando os personagens, os vilões clássicos do Batman estavam sendo remodelados para que se enquadrasse naquele ambiente mais de volta à seriedade, de volta o clima detetivesco mais urbano, o Coringa foi reformulado. Só que, do ponto de vista do mainstream, da cultura, o Coringa que ficou mais, vamos dizer assim, serviu de molde para o restante das outras versões do personagem, além da versão da Piada Mortal, né, do Alan Moore e o Brian Bolland, né, no desenho, o Coringa do Batman de 89, do Jack Nicholson, né, que ele fez uma homenagem à versão do César Romero, só que o marketing do filme foi muito perfeito, que eles levaram a
ao grande público que o grande antagonista do Batman era o Coringa. E isso ficou cristalizado décadas e décadas. E foi coroado com a versão do Nolan, que ele trouxe o Coringa dele como o maior antagonista da sua versão do Batman. Então, aí você já existia um conhecimento prévio que o grande antagonista do Batman foi convencionou-se que era o Coringa. Várias HQs posteriores, animações, foram reforçando essa ideia, e o Nolan coroou com a melhor, uma das melhores, vamos dizer assim, uma das melhores leituras dessa relação dos personagens. Simplesmente ele foi muito assertivo e muito feliz nessa construção do personagem. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa questão com relação à versão, ou a questão da uma relação homoafetiva, né, entre o Batman e Robin, né? Isso aí é mais uma leitura de época que estava dentro do escopo da sátira dos anos 60, né? Como eu falei aqui, tem aquela série dos anos 60, ela tinha dois públicos, o infantil e o adulto. O adulto, você tinha as piadas subliminares, você tinha essa questão de brincar com picardia, né? Então, para os adultos da época, né, que muitos deles eram formadores de opinião, jornalistas e tudo, então isso aí você teve reforçado, né, com relação a esse suposto clima de homossexualidade, né, no caso, entre os dois personagens. Mas tinha um livro, né, era eu vou chamar ele de suposto pesquisador, porque eu acho que a pesquisa dele foi forjada com um interesse muito maior, vamos dizer assim, um interesse mais de destruir pequenas editoras que tinham um certo sucesso com publicações, e ele com certeza deve ter feito isso a serviço de grandes corporações que tinham interesse de tirar esses concorrentes da jogada. Frederick, eu não vou me lembrar do sobrenome, mas é do livro A Sedução do Inocente, que ele começou a relacionar alguns quadrinhos, diga-se de passagem, a grande maioria eram os quadrinhos de terror, né, que durante a década de 50 estavam fazendo mais sucesso que os quadrinhos de super-herói. E aí, para dizer que não falou das flores, ele lançou algumas questões sobre o Batman, né? Colocou lá que a relação dele com o Robin tinha indícios de uma relação que não era aos olhos dele não era correta, era uma relação homossexual, e isso fez com que muito do conteúdo dos roteiros, né, que daquela época foram sendo remodelados. O surgimento da Batgirl e da Batwoman foi mais ou menos nessa época, tipo, para dar uma resposta, um alívio. O Batman e a Mulher Gato começaram a ter uma relação mais próxima, além de gerando uma certa tensão sexual. O Robin tentando ali com a Batgirl. Então eles serviu para que eles deixassem o pessoal que trabalhava no roteiro com mais trabalho para dizer como é que a gente vai continuar publicando se esse cara está dizendo que o que a gente está fazendo
tem algum tipo de perversão, né? Então isso aí levou a criação de outros personagens, né? Que para o bem da história foram personagens que depois, ao longo do tempo foram melhor trabalhados e se tornaram muito relevantes, né? Na trajetória do personagem. Eu acho que ficou mais sobre essa questão. Primeiro o livro e depois essa picardia que existia no subtexto da série de 66, né? Deixa eu ver aqui. Se tiver mais alguma pergunta. Eu não sei se eu consegui responder, o amigo que colocou aqui a pergunta, se eu consegui responder, pode puder me dar um feedback aí se a resposta foi satisfatória. Mas é mais isso. Sempre existe essa questão de você observar a audiência, né? Porque naquela época o, o grande motor principal dos personagens, né? A grande vitrine, o grande retorno de sucesso ainda estava na publicação impressa. Então, aquela revista ela não podia ter uma queda de público de uma maneira assim, por qualquer motivo, né? Eles precisavam manter as tiragens, manter a relevância e estar sintonizado com o que a audiência estava pedindo, né? É tanto que na década de 60 a Batgirl ela ressurgiu pela série de TV, né? E ela foi reposicionada. Ela passou a ter um contexto dela como a filha do comissário Gordon. A origem foi remodelada e foi fantástico, porque a TV colocou a personagem de volta aos holofotes, né? E ressuscitou ela dos quadrinhos e reformulou ela nos quadrinhos, né? Resgataram ela lá da década de 40, 50 e trouxeram na década de 60 e os anos e as décadas que vieram depois, ela da maneira como a gente conhece. O que aconteceu também com a Arlequina, né? Que hoje é uma personagem bastante relevante dentro do universo dos personagens da DC Comics, né? Ela surgiu como para um episódio específico, assim, como uma ajudante do Coringa na série animada, né, do Batman, do Paul Dini, Bruce Timm, e ela teve uma empatia, um carisma tão bacana que ela começou a ser testada nos quadrinhos e teve a coroação no filme recentemente do Esquadrão Suicida, né? É tanto que o filme tem alguns problemas, né? Vamos dizer assim, ele não é um filme então, assim, totalmente isento de defeitos, mas ela sublimou tudo isso, né? E virou um ícone, né? Pop, né? Meio também que o visual dela lá no filme, ele lembra muito que era uma personagem que tinha, acho que nos anos 80, eu se eu não me engano, no quadrinho britânico, quem souber depois, pode deixar o comentário, é uma personagem chamada Tank Girl, que é bem no estilo assim da década de 80, que é visão assim, pós-apocalíptica, uma mulher bastante protagonista, que enfrenta as coisas com visual assim meio punk, né? Vamos dizer assim, que era o, o estereótipo de você ir contra o mainstream, era você ser punk, você tá fora dos padrões, né? Uma maneira de você dizer, eu não aceito a regra que está aqui, eu vou subverter, né? Essa regra. Então, lembra também
a, um filme, o visual dela também me chamou a atenção com, aí eu vou falar de coisa antiga pra caramba, que é um filme de Madonna, que ela que ela faz um papel de uma moça que se envolve em várias questões, muito independente, é, e agora o filme, quem lembrar do nome do filme também coloca aí, porque eu lembrei de tudo do filme, mas não lembrei do nome do filme. Mas bem daquela época, assim. Então ela trouxe esse tipo de personagem, né? E lógico que foi incorporando as questões da representatividade feminina do que a gente tem hoje, né? Bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto, deixa eu ver, acho que eu respondi tudo aqui. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta aí, eu farei aqui a minha despedida aqui dessa live, né? E agradecendo a vocês mais uma vez aí pelo espaço, pelas perguntas que foram muito legais aqui. Eu tô vendo agora aqui o nome do Lucas, do Joselito. Muito obrigado pelas perguntas, né? O Rui também pelas colocações. Tem o Wellington, o Francisco, Eliel também, o Marcelo também. Muito obrigado a vocês aí pela participação. E até uma próxima oportunidade. E se tudo der certo, como eu tinha falado anteriormente, que a gente esteja presente aí pessoalmente, né? Vai ser uma grande satisfação conhecer todos pessoalmente e participar também do evento. Até a próxima aí e tudo de bom para vocês. Até mais.